Quando o ser humano começa a retirar as máscaras da personalidade, algo inevitável acontece. Ele começa a enxergar aquilo que estava escondido. Durante muito tempo, certas partes da psique foram reprimidas, não porque fossem necessariamente más, mas porque não eram aceitas pela imagem que a pessoa construiu de si mesma. Assim surge aquilo que podemos chamar de sombra interior. A sombra é formada por tudo aquilo que foi negado, rejeitado ou escondido dentro da consciência. Ela contém emoções que julgamos inadequadas, desejos que consideramos perigosos, medos que não queremos admitir, impulsos que preferimos ignorar. Mas também contém algo surpreendente, potenciais que nunca foram desenvolvidos. Aquilo que foi reprimido não desaparece. Nada que nasce dentro da mente simplesmente deixa de existir. Essas forças apenas descem para regiões profundas da psique, onde continuam influenciando pensamentos, emoções e comportamentos de maneira invisível. É por isso que muitas vezes as pessoas reagem de forma que elas mesmas não compreendem. Uma emoção intensa surge repentinamente. Uma irritação aparece sem motivo claro. Um julgamento forte contra outra pessoa surge de maneira automática. Muitas vezes aquilo que condenamos nos outros é justamente algo que existe dentro de nós, mas que não queremos reconhecer. A sombra costuma se manifestar através da projeção. Aquilo que não aceitamos em nós mesmos é percebido de forma exagerada nos outros. O indivíduo vê no mundo exterior aquilo que não conseguiu integrar dentro de si. Esse mecanismo mantém a sombra escondida. Enquanto acreditamos que o problema está sempre fora, não precisamos olhar para dentro. Mas o caminho do autoconhecimento exige honestidade. Chega um momento em que a pessoa começa a perceber que muitos dos conflitos que enfrenta têm origem em partes da própria psique, que permanecem inconscientes. Esse reconhecimento não é fácil. Olhar para a própria sombra pode provocar desconforto, resistência e até medo, porque significa abandonar a ideia idealizada que criamos sobre nós mesmos. Significa perceber que somos mais complexos do que imaginávamos. Dentro da mente humana coexistem tendências contraditórias. Existe generosidade, mas também egoísmo. Existe amor, mas também agressividade. Existe coragem, mas também medo. A maturidade interior começa quando o indivíduo aceita essa complexidade. O objetivo do autoconhecimento não é negar essas forças. Também não é permitir que elas dominem a consciência. O verdadeiro trabalho interior consiste em trazer essas partes à luz da consciência. Quando uma emoção é observada com lucidez, ela perde parte de seu poder inconsciente. Quando um impulso é reconhecido, ele deixa de agir nas sombras. Quando uma contradição é compreendida, ela pode ser transformada. A sombra não precisa ser destruída. Ela precisa ser integrada. Dentro daquilo que chamamos de sombra, existem energias que podem se tornar força criativa, coragem, autenticidade e vitalidade. Aquilo que antes era reprimido pode se transformar em sabedoria. O indivíduo que tem coragem de olhar para sua própria sombra começa a se libertar de uma grande ilusão, a ilusão de que ele é apenas aquilo que mostra ao mundo. Ele percebe que sua natureza é mais profunda e mais vasta. Esse processo marca uma grande mudança interior. A pessoa deixa de lutar contra si mesma. Começa então a surgir um novo tipo de consciência. Uma consciência capaz de observar pensamentos, emoções e impulsos, sem se identificar completamente com eles. E é nesse momento que nasce uma descoberta fundamental no caminho do autoconhecimento: a existência do observador interior.